Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você pudesse fazer uma lista de valores do nosso mundo, quais seriam eles? Seriam iguais aos da Bíblia? Com certeza não. O mundo prega que ter é melhor do que ser. Ou seja, aquilo que você tem define quem você é. Você só é feliz quando possui coisas. O mundo fala que os fins justificam os meios, ou seja, para o mundo é importante se dar bem, mesmo que para isso faça algo errado. O mundo diz que a lei do mais forte é a que vale, ou seja, se você quiser conquistar as coisas, você vai ter que pisar nas pessoas. E o mundo também nos diz para dar vazão aos sentimentos. O mundo defende que o que você sente, o que você quer fazer, você não precisa se importar com a consequência, apenas faça. Mas será que esses valores são bíblicos? Obviamente não. E assim como o mundo tem aí o seu sistema de valores sendo praticados, o cristianismo tem também o seu sistema de valores. Daí entra a importância de meditarmos nas bem-aventuranças que Jesus ensinou. Mas o que são as bem-aventuranças? Você já viu um mosaico? Algumas igrejas antigas possuem mosaicos. O mosaico é um desenho feito de várias peças e cores distintas. Cada peça tem uma característica, mas se você olhar de longe, forma uma imagem só. As bem-aventuranças são isso, um mosaico do caráter cristão. Elas têm o seu valor individual e a soma delas forma a perfeita imagem do que se espera de uma vida cristã. E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é outra forma de dizer a palavra feliz. Mas a bem-aventurança é uma felicidade diferente. Não é passageira, não é pequena, é uma felicidade completa. Ela tem um aspecto de eternidade. Quais são as principais características das bem-aventuranças? Elas trazem um valor contrário ao que o mundo ensina, porque ser cristão é viver de maneira diferente. Elas trazem também uma bênção, que é motivo da felicidade. Cada bem-aventurança contém uma bênção, até mesmo uma promessa para aqueles que se dispõem a vivê-las. São os privilégios daqueles que são discípulos de Jesus. Apenas o Espírito Santo é capaz de trabalhar todas essas realidades no nosso coração. Então quem vive na carne não vai conseguir viver essas realidades. É necessário viver no Espírito. Dito isto, vamos meditar na primeira bem-aventurança. Diz Mateus capítulo 5, versículo 3, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repare que algumas Bíblias traduzem humildes em espírito, pobres de espírito, espiritualmente pobres. Mas a ideia é a mesma, e eu vou optar em usar a expressão pobres de espírito. Mas antes de dizer o que significa ser pobre de espírito e por que isso é uma bem-aventurança, vamos primeiro definir o que isso não significa. O que não é ser pobre de espírito? Não é simplesmente pobreza material. Caso contrário, essa pobreza em si seria bem-aventurança e todos nós teríamos que fazer votos de pobreza. Mas não é essa a ideia aqui. Ser pobre de espírito não é ser uma pessoa de espírito mesquinho. Também não é uma pessoa pobre em espiritualidade. O que é ser pobre de espírito e por que quem busca isso é feliz? Em primeiro lugar, ser pobre ou humilde de espírito é ter consciência da nossa pequenez diante de Deus. Como eu fui criado na cidade, nunca fui de reparar muito no céu ou nas estrelas. Mas a primeira vez que eu fui para um sítio, eu fiquei vislumbrado durante a noite com aquele céu cheio de estrelas. Eu me senti imediatamente pequeno. E assim nos sentimos quando vemos uma cachoeira ou um grande cenário da natureza, nos sentimos pequenos. Quem somos nós diante desse imenso universo que Deus criou? Mas nossa pequenez não é apenas física. Esta bem-aventurança nos lembra que nossa pequenez também é espiritual. A Bíblia fala que o pecado contaminou cada área da nossa vida, corrompeu nosso corpo e alma, corrompeu nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. E se há em nós qualquer sombra de orgulho por nos acharmos pessoas boas, isso é imediatamente quebrado quando vemos a miséria dos nossos próprios pecados. Quando queremos fazer o que é certo, nós acabamos por fazer o errado. E de fato, sem Jesus, estaríamos nessa miséria eterna.
Para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que se orgulhava pela sua riqueza, Jesus disse o seguinte, Apocalipse 3,17: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a nossa situação sem Jesus. Sem Jesus Cristo, nós somos miseráveis, cegos, pobres e nus. Sem Jesus Cristo, nós estamos em completa falência espiritual, porque seríamos escravos do pecado que contaminou cada área da nossa vida, estaríamos mortos espiritualmente. Sem Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Não haveria caminho para Deus, não haveria salvação possível a ninguém, porque não temos a justiça própria. E você, tem consciência da sua pequenez? Isso é ser pobre, humilde de espírito. É saber que sem Deus nós não somos nada. É saber que só somos salvos pela rica e graciosa misericórdia de Deus. E descansar nisso. Tiago 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que amam? Em segundo lugar, ser humilde ou pobre de espírito é ter humildade em todas as áreas e etapas da nossa vida cristã. Existem coisas que, por serem contraditórias, não podem coexistir. Por exemplo, não existe fogo congelado, pois o fogo é um processo de combustão gerado pela alta temperatura. E da mesma forma não existe gelo quente, porque a solidificação da água ocorre pela baixa temperatura. E seguindo a mesma lógica, há duas atitudes que também não podem seguir juntas: orgulho e cristianismo. O cristão que é orgulhoso e arrogante não entendeu o evangelho de Jesus. Entendeu o que é religiosidade, mas não entendeu o evangelho de Jesus. O orgulho tem sido uma das características da rebelião contra Deus. Lá no início, Lúcifer se orgulhou e se rebelou contra Deus. Adão e Eva em seguida comeram do fruto porque ficaram fascinados com a ideia de ser como Deus. O orgulho levou os povos da antiguidade a construírem uma grande torre para fazerem célebre o seu nome, a Torre de Babel, e ali foram confundidas as suas línguas. O orgulho fez o ser humano abandonar o Deus Criador e começar a adorar a criação. E o orgulho tem sido a razão de muitos males hoje em dia. Por isso a humildade é importante. A humildade é importante no nosso relacionamento com Deus, para receber e aceitar sua palavra, para aceitar a correção. A humildade abre as portas para que Deus trate das nossas vidas, porque sem humildade a gente não conseguiria sequer ouvir uma pregação. A humildade é importante no relacionamento com o nosso próximo, nas nossas famílias, no nosso dia a dia. Quem age com humildade tem a tendência de agir com um coração puro, sem interesses. Tem a tendência de ter um coração perdoador. Quem é humilde é corrigível, é tratável. A humildade nos dá paciência em cada etapa da vida, seja ela tranquila ou com provações. Nos ajuda a perseverar, sabendo que, mesmo que não tenhamos o controle, Deus tem. A humildade sempre procura a glória de Deus e não elogios e vanglória. João Batista disse o seguinte de Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30. Você tem exercitado a humildade? Isso é ser humilde de espírito. Em terceiro lugar, ser pobre de espírito, ter contentamento e confiança na providência de Deus. Eu gosto de uma ilustração que diz que um sujeito atravessava dois edifícios equilibrando numa corda. E foi se ajuntando uma multidão. Mas a certa altura ele pegou um carrinho de mão e disse: preciso de um voluntário que suba no carrinho de mão enquanto eu equilibro ele na corda. Quer saber quantas pessoas se ofereceram? Nenhuma. Por quê? Porque é difícil confiar. Mas é exatamente isso que ser pobre e humilde de espírito também significa. Significa ter contentamento e confiança na providência de Deus. E esse tipo de atitude teve José do Egito. Foi vendido como escravo, foi falsamente acusado, ficou preso. E em todo esse processo ele não negou a Deus, mas confiou. E acabou sendo governador do Egito. Ser humilde de espírito é estar disposto
a aceitar o que Deus coloca sobre nós, é estar disposto a ficar onde Deus quer que nós fiquemos, é estar disposto a ir e fazer o que Deus quer que nós sigamos e façamos, é estar disposto a estar nas suas mãos. Ser humilde de espírito é também ter contentamento. Contentamento que nos afasta do materialismo, que é a idolatria das posses materiais. Enfim, você realmente confia que Deus tem o melhor para você? De que se você orar e deixar Ele direcionar a sua vida, mesmo com os problemas, a sua vida estará segura? Se sim, você tem sido humilde de espírito, e bem-aventurado você é por isso. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Concluindo, aqueles que cultivam essa humildade de espírito não ficarão sem recompensa. Há uma promessa de felicidade eterna para eles. Deles é o reino dos céus. Veja que não vai ser, já é. É como se você fosse viajar em um dia determinado, mas a passagem já está na sua mão. Você já comprou, ou melhor, foi comprada para você e ninguém a tira de você. Aos humildes de espírito pertence o reino dos céus. Isso faz todo sentido, porque o céu não é lugar de gente orgulhosa, arrogante, incorrigível, intratável. O céu não vai ser lugar de gente que confia apenas em si mesma ou aos que se acham dignos de salvação. O céu não vai ser lugar de gente que elegeu aqui as posses como seu Deus. O reino dos céus é dos humildes de espírito.